Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro da agência Tu És Orgulho. Tô chegando aí para mais um pré-jogo do Corinthians. Amanhã tem jogo de Libertadores, fase de grupos. Nós que estamos muito bem na Copa Libertadores, primeiro do grupo, com chance de ser o primeiro na classificação geral. Por isso, sendo uma vitória amanhã, é muito importante na nossa casa. Então vai ser muito importante para a gente continuar nessa briga pelo primeiro lugar da classificação geral, né? Que é muito importante aí que nas fases decisivas a gente decide em casa. Nós temos chance de ganhar. Ganhamos o primeiro jogo de 2-0 na casa deles. Então amanhã é na nossa casa, com a nossa torcida. O nosso campo a gente sabe que é difícil para os caras, tá? Estou aqui com duas prováveis escalações. Pode ser que mude alguma coisa até amanhã no início do jogo. Então o nome já diz tudo, né? Provável escalação. Estou aqui também com a comissão de arbitragem. Vou falar um pouquinho aqui. Vou dar minha opinião sobre o jogo. Certo, galera? E mais alguns assuntos aí, tá bom? Bom, amanhã, 21h30, Neoquímica Arena. Transmissão Globo ou GE TV. Estou aqui com a comissão de arbitragem, que vai ser toda venezuelana. Alex Herrera vai ser o árbitro de campo. Auxiliar 1, Alberto Ponte. Auxiliar 2, Elison Nieto. E no VAR, Rei Soto, certo? A primeira provável escalação que eu tenho aqui, galera, 4-3-3. Hugo Souza nas laterais, Mateuzinho e o Bidu. Na zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. No meio, Ranieri, Bidon e Garro. Na frente, Caio César, Lingard e Pedro Raul. Dessa provável escalação, bom, Hugo Souza, goleiro monstro, na minha opinião, o melhor do Brasil. Os números dizem tudo aí sobre ele. Eu espero que ele mantenha o foco, que ele tenha pé no chão. Teve essa decepção aí da não escalação para a Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe que ele estava na pré-lista. Ele estava sendo cotado para ser um dos goleiros. Infelizmente não aconteceu. Rolou um vídeo aí ele se decepcionando muito com a não escalação. Eu espero muito que ele mantenha os pés no chão, que ele foque, que ele sabe, ele tem consciência do goleiro que ele é, do tamanho do goleiro que ele é. Na minha opinião, ele é o melhor do Brasil. O cara, ele é diferente mesmo. Ele ajudou a gente nos títulos, nas nossas conquistas dos últimos títulos aí. Ele ajudou muito com pegando os pênaltis, defesas difíceis. Então eu espero que ele tenha consciência do goleiro que ele é novo ainda, e que ele sabe que se ele manter mantendo o jogo, fazendo da forma com que ele está fazendo aí, esse foco, que no próximo ciclo ele vai conseguir realizar o sonho dele. Isso é inevitável, é o sonho de todo jogador, jogar uma Copa do Mundo, e ele merece. Então que ele continue com os pés no chão. Eu espero que ele continue aqui no Corinthians. Surgiu rumores aí de que talvez ele ia para a Europa, que ele está com vontade de jogar lá na Europa. Depois ele desmentiu, eu não sei o que é verdade ou não, mas eu espero que ele, na minha opinião, que ele fique no Corinthians, que ele faça uma carreira longa no Corinthians. Tivemos o exemplo do Cássio aí, que ficou por muito tempo no Corinthians, conquistou muitos títulos. Então o Hugo tem potencial para isso. Eu espero muito que ele fique no Corinthians, galera, para nos ajudar aí, certo? Os laterais, Mateuzinho e o Matheus Bidu. Os laterais são os titulares, né? A zaga titular também. Bom, eles têm ajudado bastante, eles vêm numa crescente. Eles eram muito contestados aí por serem muito fracos, não ser jogadores da altura do Corinthians. Eles evoluíram bastante. Com a chegada do Diniz agora, eles se potencializaram muito também. Tem ajudado tanto na parte ofensiva, dando passes para gol, às vezes marcando gol também, e também na parte defensiva tem ajudado bastante. Tanto é que nós estamos tomando poucos gols aí, isso tem ajudado bastante, tá? Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, os caras, Gustavo Henrique não tem nem o que falar, olha o tanto de gol que esse cara tá fazendo aí. Se consolidou na zaga do Corinthians. O Gabriel Paulista, ele jogou muito bem, chegou jogando muito bem, depois deu uma leve oscilada e agora ele está se firmando de novo. Então a zaga não tem nem o que falar, os caras estão aí, os números provam aí o tanto de gol que toma aí, são muito poucos, certo? No meio, Ranieri, Bidon ou Garro nessa primeira provável escalação. O Ranieri também tem ajudado bastante na marcação. Também cresceu muito com a chegada do Diniz, né? Todos os jogadores estão sabendo aproveitar, né? O Bidon também está jogando bem, tá ajudando bastante, certo? E o Garro não tem nem o que falar, né?
o tanto de assistência que ele já deu, já marcou o gol dele aí. E quando ele chegou, ele jogou muito bem, tanto que ele se destacou. No Campeonato Brasileiro ele foi eleito aí um dos melhores na posição dele, ganhou até o prêmio, ganhou o troféu lá, tudo. Cara, na minha opinião, acho que agora ele está na melhor fase, porque os números que ele tem são muito expressivos, então a gente tem aí o ano todo pela frente ainda, e ele já está com esses números expressivos, essa quantidade de assistência, já fez gol, salvo engano, acho que já são mais de 10 assistências, então ele tá vindo muito bem, o Diniz conseguiu potencializar ele está jogando muito, tem sido fundamental pro Corinthians aí. Na frente, o Lingard, o Caio César e o Yuri Alberto. O Lingard aí que tá provando que não é só amigo do Memphis, né? Como muitos falaram, muitos criticaram, ele tá vindo por ser amigo do Memphis, é a indicação do Memphis. E eu estendo isso também ao Zaccaria Labiar. Desde o começo lá, se o pessoal puxar os vídeos aí, eu falei, galera, vamos ver essa questão de fazer um pré-julgamento, de julgar o cara, nem conhece. O Lingard nem tanto por ele vir da Liga Inglesa, jogou em grandes times, então sabia-se que ele tinha um potencial, mas mesmo assim ele veio como sendo amigo do Memphis. Já o Zaccaria Labiar sofreu um pouco mais por vir lá de um time que de repente ninguém conhecia, o cara é marroquino, ninguém viu o cara jogar, ele só veio porque é amigo do Memphis. Desde o começo foi falado que ele se destacava muito nos treinos, que ele tinha um potencial, que ele era muito técnico. No começo não teve tanta oportunidade, quando passou a ter oportunidade, nós vimos aí, o cara fez um gol muito importante, nós estávamos perdendo lá na Libertadores e fez o gol do empate, foi muito importante para a gente manter ali a garantida a nossa classificação, para a gente permanecer invicto e para a gente buscar aí a classificação geral, né, o primeiro da classificação geral. Fez um gol, agora um golaço contra o Atlético agora, que nos deu a vitória também no final do jogo, aí que foi muito importante essa vitória, para a gente escalar um pouquinho aí a tabela, sair dessa zona de desconforto do rebaixamento. Daqui a pouco vai ter a parada aí, se a gente fica no rebaixamento é muito chato ficar esse tanto de dia aí, praticamente a parada toda no rebaixamento aí, então o Corinthians vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Então assim, na minha opinião, cara, os caras estão chegando agora, os caras estão mostrando trabalho, estão calando a boca de muita gente que falou que só veio porque era amigo do Memphis, e eu acho legal isso. Isso é muito bom, calar a boca de muita gente que falou muito e não esperou. Esse pré-julgamento é complicado, certo? O Pedro Raul, que na minha opinião não tem condição de ser jogador do Corinthians. Quando ele jogou num time, com todo respeito assim, de um pouco menor expressão, que de repente a pressão não é tanta, ele conseguiu fazer bastante gol, ele se destacou. Infelizmente no Corinthians aí ele não tem conseguido fazer. Diz que ele tem um papel fundamental de liderança, mesmo ele sendo reserva lá, mas diz que eu ouvi falar que ele tem uma liderança no grupo lá, isso é importante, mas dentro do jogo, no futebol, entre as quatro linhas ali, não tem condição. O Yuri Alberto que deu uma declaração aí que queria sair, que era o sonho dele, que na próxima janela. Essa declaração não pegou bem. Ele não tem marcado muitos gols, né? Já estava num jejum aí, se eu não me engano ele estava num jejum de 9 jogos até ele ter feito o gol. É aquele jogador que, a torcida toda, acho que do 8 a 80, né? Ama e odeia. É um cara que ele se entrega durante o jogo, ele corre, ele briga, erra bastante gol, isso é verdade. Tem essa mania de sempre cortar para fora, ele tem muitas chances de sair de frente com o goleiro, e ele tem essa mania de cortar para fora. Se ele cortasse para dentro, ele teria muito mais chance de fazer gol. Eu não sei porque ele tem esse costume, todo mundo vê isso claramente, que ele sempre corta para fora. Diz que tem o sonho de sair, aí agora ele trocou lá de um cara lá que cuida da carreira dele lá, aí passou a ser o pai dele, falou que vai ficar mais quieto, mais calado, mais focado no jogo. Eu espero que ele mantenha o foco. A gente viu que ele é importante. O tempo que ele ficou machucado aí, ele ficou fora, a gente sentiu a ausência dele, certo? Então, se tiver que ir também, que vai, ele ajudou bastante. Eu torço para que ele tenha uma carreira muito boa. Ele é um menino do coração muito bom, um jogador muito esforçado. Eu, assim, particularmente, eu não vou criticar ele se ele for embora. Ele ajudou bastante, ele fez muita coisa pelo Corinthians.
ele, tipo assim, digamos, deu a volta por cima porque todo mundo viu que ele passou, que ele virou meme, que ele tropeçava na sombra, que ele caía, errava gol, e depois ele deu a volta por cima, fez bastante gol, é o artilheiro da arena. Então assim, cara, ele ajudou bastante, então eu não vou criticar, é um jogador que eu particularmente eu gosto muito, certo, galera? Essa daí foram as prováveis escalações, tá? Acho que eu falei um pouquinho aqui, dei a minha opinião. O Corinthians tem chance de ganhar. Nós vamos jogar na nossa casa, com a nossa torcida. Ganhamos o primeiro jogo de 2-0 na casa deles. Então a gente ganhando aqui vai ser muito importante. É fundamental essa vitória aí pra gente brigar pela liderança na classificação geral, tá? Cara, na minha opinião, acho que 2-0 de novo. 2-0 de novo. O Yuri fazendo um gol aí de repente. Se o Memphis tiver minutagem, um golzinho do Memphis para ele pegar mais confiança também. Vou falar um pouquinho do Memphis daqui a pouco, certo? E o porquê dessa minha opinião dele fazer um gol para pegar mais confiança, tá? Agora falar alguns assuntos aí fora do jogo aí, certo? Primeiro assunto, galera, sobre a expulsão do Andrés Sanches do Corinthians. Foi um passo muito importante, é um pequeno passo porque a gente sabe o tanto de cara que tem que ser da mesma forma lá, que tem que ser expulso também, certo, galera? Mas é um pequeno passo para que esses caras que estão lá dentro eles vejam que acabou a bagunça. Durante muitos e muitos anos os caras faziam o que queriam, era bagunça, a gente viu aí bagunça com cartão, com remedinho na farmácia, com relógio. Os caras achavam que era dono do Corinthians, eu vou fazer aqui, a impunidade permanece, então não vai acontecer nada. Ontem foi dado um pequeno passo. Esse cara aí, vou chamar pelo nome, vou tentar respeitar ao máximo, apesar de não merecer respeito, mas o Andrés Sanches foi expulso. Ele é um cara que ele tem, assim, a porcentagem de culpa dele do Corinthians estar onde está hoje é muito grande mesmo. O que esse cara fez com o Corinthians, o mínimo que ele tinha que ter sido era expulso, para não falar outras coisas, mas foi expulso. Ontem teve essa votação, foram 167 conselheiros lá para votar da expulsão ou não expulsão do Andrés Sanches, certo? 112 foram a favor. Por incrível que pareça, 49 conselheiros ainda votaram contra a expulsão dele. Então quer dizer o que? Tem que ver quem são esses 49. O cara votar contra a expulsão dele é o cara ser conivente com tudo que ele fez lá, com todas as palhaçadas, todas as presepadas que ele fez lá, certo? E foram 6 abstenções. Então, assim, é um pequeno passo, é uma vitória para a torcida do Corinthians. Houveram muitos movimentos, teve lá o Expulsão Já, inclusive também que eu fiz parte disso também, eu fui lá e assinei pela expulsão lá também, certo? Então, assim, parabéns para a torcida do Corinthians, parabéns para as torcidas organizadas, os caras que são frente lá. Tem muita coisa ainda, tem muita luta, tem muita batalha ainda pra gente batalhar, mas é dessa forma que a gente batalha, galera. Cada um fazendo do seu jeito, votando, fazendo vídeo, indo ver os jogos lá, protestando de uma forma legal, cada um fazendo do seu jeito. A gente vai fazer o Corinthians estar onde tem que estar. O Corinthians é o maior time do Brasil, com a maior torcida que tem. Então, imagina se com toda essa bagunça que tá, o Corinthians ganha os títulos, lota estádio, é o time que aí, potencializa tudo, qualquer marca aí. A gente cara, o Corinthians não tem o que falar, o Corinthians é maior mesmo e pode falar que eu sou clubista e nessa parte é clubismo mesmo, o Corinthians é foda, não tem pra ninguém não. Agora imagina se organizar, imagina se tirar esse monte de cara que tem lá, que não quer largar o osso. Os caras preferem ser dirigentes, conselheiros, os caras preferem estar lá sendo frente de um time falido do que ser torcedor de um time vencedor. Então os caras não querem largar o osso, mas essa expulsão é uma vitória muito grande. É o começo, galera, é o começo de algo que tá para vir aí, que agora tem a próxima aí, que é expulsar o Augusto Melo. Tem que ver o Duílio também. Esses caras que votaram contra aí, tem que ver o porquê que votou contra. Tem que analisar, tem que ver o que aconteceu, por que votou contra. Se é conivente também, tem que sair também. Tem que limpar. Tem que tirar esses caras de lá para o Corinthians poder
começar a crescer, de fato estar no lugar que tem que estar, tá, galera? Então, parabéns aí para todo mundo, parabéns para a torcida, parabéns para quem conseguiu tirar esse cara de lá, certo? Vou falar um pouquinho também do confronto que já foi definido nas oitavas de final da Copa do Brasil, que é Corinthians Internacional, certo? Então já foi feito o sorteio, foi definido o Corinthians Internacional. O Corinthians vai decidir em casa, primeiro jogo lá na casa dos caras no Beira-Rio, segundo jogo aqui na Neoquímica Arena. Bom, jogo de Copa, o Corinthians, todo mundo sabe que o Corinthians é muito bom nas Copas. Felizmente a gente tem tido dificuldade aí nos últimos anos no Campeonato Brasileiro, porém nas Copas a gente se destaca, tanto é que nós somos o atual campeão da Copa do Brasil, né? Ganhamos lá a Supercopa, mas temos grandes chances de passar para uma próxima fase aí. Nós vamos para as oitavas contra o Inter, com todo respeito ao Inter, mas o Inter também que não está numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro. Temos grandes chances. O fato de nós decidirmos em casa é muito importante. A gente sabe que a nossa torcida é diferente, ela ganha jogo. Então a chance de nós passarmos para uma próxima fase é muito grande, galera. Achei legal esse confronto. Vai ser um jogão, mas a chance de dar Corinthians é muito grande, tá? E o último assunto aqui que eu vou falar, galera, é o avanço pela renovação do Memphis Depay. Vou dar minha opinião aqui. É um assunto muito complexo, porque tem muita gente que critica o cara, porque o cara ganha milhões aí e quase não joga, ficou muitas partidas fora aí. Então é um assunto muito delicado, porque divide muito opiniões, né? Tem muitos torcedores que querem que ele vá embora, que acham que o custo-benefício não é bom. Tem muitos torcedores que querem que ele fique. Saiu aí, parece que saiu até uma campanha aí para ele ficar, né? Para renovação dele, uma campanha da torcida aí. Na minha opinião pessoal, galera, eu penso assim, cara. Vamos pensar, se o Memphis não tivesse chegado em 2024, como que será que teria sido, né? A gente sabe que ele é um jogador muito acima da média, que ele tem muita técnica. Quando ele está bem em campo, ele ajuda, ele potencializa o time todo. Com a chegada dele, ele potencializou o time todo. Tanto é que nós estávamos lá brigando na zona de rebaixamento, brigando para sair. Nós tivemos 9 vitórias consecutivas. Aí a gente foi lá para a primeira parte da tabela, conseguimos classificação para Libertadores, onde infelizmente nós saímos na pré-Libertadores, toda aquela decepção, mas conseguimos classificação na Copa do Brasil, onde todo mundo falava que era 1% só de classificação na Copa do Brasil, e culminou a gente sendo campeão da Copa do Brasil, né? Então eu penso assim, vamos imaginar se o Memphis não estivesse aqui, como que seria? Como que teria sido? Será que nós teríamos sido rebaixados? Será que a gente teria sido campeão? Será que não ou não? Assim, é lógico também que eu critico muito que ele tem que jogar mais, o salário do cara é alto, o cara tem que jogar mais, ele tem que estar mais presente lá, mas sei lá, colocando na balança, galera, eu acho que os prós pesam muito mais do que os contras. E para finalizar esse assunto ainda, o cara está fazendo força para poder ficar no Corinthians. Ele contratou um cara de marketing lá, pessoal dele lá, ele contratou para poder ajudar nessa busca aí por patrocinadores para poder pagar o salário dele. Ele reduziu o salário, aí agora parece que ele reduziu mais um pouco ainda. Então assim, cara, galera, esse negócio de falar que é Memphis ou não, eu respeito a opinião de todo mundo, assim como eu espero que todos respeitem a minha opinião também. É o que eu falei, relação de custo-benefício, se colocar na balança, os prós pesam muito mais do que os contras. A gente sabe que o cara é diferenciado, que o cara é muito acima da média. Quando ele está em campo, quando ele está jogando bem em campo, a gente sabe que ele potencializa o time. Então assim, galera, o porquê de não renovar? Por que de não renovar? Ele é europeu, ele já tem muito dinheiro, ele vai para a Copa, ele é o artilheiro da Holanda lá, ele vai para a Copa. Então assim, ele podia muito bem ir para outro time, porque se ele procurar, ele vai encontrar outro time, talvez não de tanta expressão assim, de primeira prateleira, mas ele consegue, se ele for aí, se ele procurar, se ele falar que ele vai sair do Corinthians, vão aparecer oportunidades, e o cara quer ficar.
o cara se identificou com o time, se identificou com a torcida, ele quer ajudar o clube a sair de toda essa situação que o Corinthians está. Assim, ele fala as verdades pelo tamanho que ele tem. Ele falou tanto que ele incomodou muita gente lá dentro, falando algumas verdades. Tanto é que teve cara lá que falou assim, o prejuízo do Corinthians, prejuízo é o Memphis, que está aqui ganhando 6 milhões por mês. Quer dizer o quê? Os caras fizeram uma palhaçada lá, roubaram lá, fizeram um monte de coisa lá por anos e anos, com vários presidentes passando. Aí agora que o Memphis está aqui desde 2024, vem um cara lá com uma fala infeliz que ele falou lá, que a culpa é do Memphis. Cara, na minha opinião, eu gostaria muito que o Memphis ficasse, mas desde que jogasse, o cara estivesse dentro de campo lá, fazendo a parte dele nos bastidores lá também, que a gente sabe que ele também faz nos bastidores. Ele é uma das lideranças da equipe. Então ele estando bem, ele jogando bola, é lógico que eu quero que o cara fique aqui. Tem muita gente que critica porque o cara jogando aqui, ele ajuda até a melhorar o futebol brasileiro, que às vezes a gente sabe que é muito comparado lá com o futebol europeu. Então assim, vindo esse tipo de cara aqui para jogar aqui, vai ajudar muito, vai potencializar o futebol brasileiro, cara. E graças a Deus ele tá no Corinthians. Ele podia estar em outro time também, ia estar ajudando outro time lá, mas ele tá no nosso time. Ele se identificou com a gente, ele quer ficar. Olha o que o cara tá fazendo aí, é o que eu falei, ele podia estar lá na Europa, ele podia ir embora, falar, opa, vou embora, já era, tá? Todo mundo tá falando aí o que tá falando aí, muita gente da imprensa falando um monte de coisa, muita gente de lá de dentro contra ele. O cara podia muito bem pegar a malinha dele, vou embora, mas não, o cara quer ficar. Então, galera, eu levo isso muito em consideração. Repito, vou reforçar aqui, quero muito que ele fique, mas quero muito que ele jogue, que jogue o máximo de jogos possível, porque a chance da gente ser campeão, da gente estar lá na frente, ela é muito maior do que o caso contrário, ele não esteja aqui, certo? Ele potencializa muito. Então, ele estando bem, eu quero muito que ele fique, que ele renove. Eu espero que consiga aí esses patrocinadores que eles estão em busca para poder bancar o salário dele, porque o Corinthians infelizmente não tem condição, por conta dessa situação que esses caras deixaram a gente. Parece que tem uma conversa legal, uma conversa avançada com a ESE Seguros aí. Eu espero que seja verdade. Eu torço para que o Memphis fique, para que ele esteja bem, para que ele jogue, para que ele faça uma Copa boa lá, que ele marque seus gols lá e que volte empolgado para ele poder ajudar a gente. Certo, galera? Essa daí é a minha opinião pessoal. Eu respeito quem tem a opinião contrária. Espero que respeitem a minha opinião. Como eu falei, essa situação divide muito opiniões. Mas a minha opinião é essa, beleza, galera? Vou finalizando aqui. Falei de todos esses assuntos, falei do pré-jogo, tá bom? Como falei no começo, compartilhem, sigam a gente. Quem não é membro aí, dá uma força pra gente, certo, galera? E vai Corinthians, amanhã é nós. Tamo junto, galera.